vamos pintar algo branco, a primeira reação que vem é pegar um giz pastel branco. Mas o curioso é que na natureza quase nada é realmente branco. E usar apenas branco faz uma pintura perder vida. Hoje vou te mostrar por que não pintei essa galinha apenas com branco. O erro é achar que uma galinha branca é apenas branca. Antes mesmo da galinha existir, eu preciso construir um ambiente onde ela vai viver. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. A luz nunca pertence apenas ao objeto. Ela nasce das relações entre todas as cores que estão ao redor. Por isso, o meu fundo nunca terá apenas uma cor. Escolhi um fundo frio porque quero destacar o contraste das cores na galinha. Esse azul profundo prepara os nossos olhos para receber os amarelos quentes que vão aparecer na galinha. Não foi uma escolha aleatória, foi uma conversa entre temperaturas. No pastel seco, eu uso muito as relações das cores complementares. Elas criam vibração, sem que eu precise aumentar o brilho artificialmente. E o chão não serve apenas para apoiar a galinha, ele está ali para trabalhar a iluminação também. A luz continua no chão, mas interage com a galinha e muda a temperatura. Quando fundo, objeto e chão conversam entre si, a pintura ganha profundidade sem precisar de muitos detalhes. Quando pintamos algo branco, a primeira reação é procurar um pastel seco branco, mas eu faço o contrário, porque nem tudo na natureza parece ser realmente branco. O branco recebe o azul do céu, recebe o amarelo da luz, recebe os reflexos do ambiente e também as sombras. E é justamente essa mistura de temperatura que faz a galinha parecer viva. Perceba que no pastel seco eu não misturo a tinta numa paleta. A mistura acontece dentro dos nossos olhos. Cada camada de giz pastel seco altera a camada anterior. É uma mistura óptica. E veja que eu não coloquei detalhes de penas na galinha. Eu trabalhei com as camadas intencionalmente usando luz e sombra. Uma pintura de luz no pastel seco é estrutura. A luminosidade nasce das relações entre valor tonal e temperatura. Outra coisa importante são as bordas. Eu não deixei a galinha delimitada. Nem tudo precisa ser desenhado. Algumas bordas desaparecem completamente, porque a luz também dissolve contornos. E veja que eu esfumo com leveza, porque o pastel seco também é textura. Nem tudo precisa ser extremamente esfumado. Quando toda a borda tem a mesma força, a pintura fica dura. Quando algumas desaparecem, o olhar continua caminhando pela imagem. Se até aqui esse vídeo fez você olhar a luz diferente, já deixa o seu like. É isso que mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece chegar a mais pessoas. Aqui eu começo a suavizar algumas transições, porque eu não desenhei penas, eu trabalhei com luz e sombras. Porque nem toda mudança de cor precisa virar uma linha. Quanto mais suaves as paisagens, mais a galinha começa a respirar. É curioso como o nosso cérebro completa aquilo que nem precisei desenhar. A pintura não precisa explicar tudo, ela só precisa sugerir o suficiente. A coisa mais difícil de pintar não é o objeto, é a luz. Quando você percebe que a luz está sobressaindo na pintura, que ela é a protagonista, então a sua pintura está viva, está bonita. E é a luz que transforma a pintura numa atmosfera.
Por isso que eu não fiquei desenhando penas por penas. Eu prefiro pintar o ar entre elas, ou seja, a luz sobre a galinha. Então, muitas vezes na pintura, o mais importante é aquilo que não aparece, ou seja, não é o excesso de detalhes. Quanto mais eu pinto, mais eu percebo que a luz nunca fica, ela passa. Ela muda de direção, de intensidade, de temperatura. O que eu tenho que fazer no pastel seco é não prender a luz. Então eu começo a sugerir um instante em que ela esteve ali. Por isso, não usei apenas o giz branco. O que faço no pastel seco é retirar tudo aquilo que não deixa a luz aparecer. Ajusto uma sombra, suavizo uma borda, aqueço uma cor, esfrio outra, deixo um ponto de luz e de repente ela surge. A luz nunca para no mesmo lugar. Ela se espalha sobre a superfície. Num tecido ela se espalha, no vidro ela atravessa, numa fruta ela envolve a forma. Cada material conversa com a luz de um jeito diferente. Observe esse vermelho. Parece que ele está mais intenso. Isso acontece porque ele está cercado de tons frios e claros. As cores nunca trabalham sozinhas. Elas dependem do ambiente para ganhar força. A luz não aumenta apenas o brilho. Ela muda completamente a percepção da cor. Mesmo em uma área pequena, como aqui nos pés, eu continuo pensando em temperatura. Existe luz quente chegando de um lado e pequenas áreas frias equilibrando essa iluminação. Por isso eu usei o laranja, o vermelho, o amarelo claro. Se eu pensasse apenas numa cor local, eu perderia essa sensação de luz. E veja que mesmo aqui, eu não deixei bordas. Por isso esse amarelo, para tirar exageros. Quando tudo compete pela mesma atenção, a luz desaparece. Mas quando cada cor ocupa o lugar certo e sem excessos, o olhar encontra um caminho. E onde a luz encontra caminho, a pintura vive, ela respira. E muita gente acredita que para uma pintura ficar luminosa, basta pegar o giz pastel branco e colocar na galinha, por exemplo. Mas a luz não precisa de um branco forte, ela precisa de espaço. Ela precisa que outras cores deixem ela respirar. Na verdade, eu não pinto objetos, eu pinto o caminho que a luz percorre até chegar nele. Para mim, a pintura começa quando eu deixo de perguntar que cor é essa e começo a perguntar o que a luz está fazendo aqui. Então, pensando assim, essa galinha foi apenas uma desculpa para estudar a luz. Poderia ser uma xícara, uma fruta ou uma paisagem. O que realmente me interessa é como a luz transforma cada superfície. É isso que eu procuro estudar em cada pintura que coloco aqui nesse canal. E para que esse canal cresça e chegue a mais pessoas, compartilhe esse vídeo com quem ama pastel seco e já deixe o seu like para você me ajudar. Agora me conta, qual foi a parte dessa pintura que mais chamou a sua atenção? O fundo, as pernas, o corpo, a luz ou as cores? Adoro saber a sua opinião e vou ler todos os comentários. E uma das coisas que eu mais amo fazer é o estudo da percepção da luz através do pastel seco, que é a minha técnica favorita. Já salva esse vídeo e compartilha com quem ama pastel seco. Talvez essa seja a maior mudança na minha pintura. Eu deixei de ficar procurando a cor certa. Hoje, procuro entender como a luz transforma cada cor. E se você gosta de entender a luz, profundidade e atmosfera numa pintura em pastel seco, se inscreva no canal, porque ainda tem muitos estudos pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo!